4.774 quilômetros separam o Brasil do continente africano, mas a distância fica pequena quando se pensa em laços culturais. A cultura negra, ela trabalha na questão da identidade. Cada vez mais a gente se fortalece através da cultura, através da música, através do teatro, através da dança. E se a gente puder ter muitos representantes, muitos profissionais passando essa mensagem da riqueza da cultura negra, a gente cada vez mais vai ter orgulho da nossa raça e da nossa cultura. A África e a tradição cultural africana, negro-africana no Brasil, é fundamental não só na constituição do povo brasileiro, mas na constituição da cultura brasileira. E essas matrizes culturais negro-africanas, através da música, da história, da ciência, da contribuição tecnológica, da cultura e, sobretudo, também religiosa, é fundamental na formação da identidade étnico-racial do Brasil e, sobretudo, na formação da identidade do brasileiro, da identidade nacional. Para celebrar uma das mais tradicionais práticas africanas, o Centro Cultural Casa África realiza mensalmente a Noite do Griot. Nos encontros, a oralidade é reavaliada como um bem cultural. O griot, na tradição africana, são historiadores, né? Contadores de história. São pessoas que carregam a memória da comunidade, a memória da história, sobretudo da África, e saem de comunidade em comunidade, de aldeia em aldeia, de nação em nação, relatando, descrevendo, narrando a história tanto da África como a história daquela comunidade ou daquele povo, as suas tradições culturais, suas tradições políticas, né? a sua ciência, a contribuição no processo civilizatório. Então o griot simboliza um pouco esse personagem dentro da tradição da oralidade africana. A tradição oral é um dos fundamentos das sociedades tradicionais africanas e hoje continua sendo um pilar dessa cultura que é totalmente baseada na tradição oral. Então, para um país que tem um legado tão grande como o Brasil, eu acho que trazer um desses fundamentos, eu acho uma coisa bem importante. Antônio Sérgio é artista plástico e estudioso da cultura africana. Para ele, a prática milenar de contar histórias em roda tem grande influência em Minas Gerais. Quando você não tinha internet, quando você não tinha o jornal, você não tinha televisão, quando você não tinha o rádio, você tinha um grupo, você tinha o arque. O arque é aquilo que se forma diante de uma fogueira, diante de um grupo de pessoas. Quando se forma a roda, se forma o arque. O arque da Grécia era dos juízes que julgavam. O arque africano é aquele arque em volta da fogueira. O arque brasileiro, da casa brasileira, da casa mineira, é em volta do fogão a lenha. O artista plástico produziu uma série de trabalhos inspirados no Yorubá, grupo étnico nigeriano. As peças estão reunidas na exposição Objeto Oriki. O oriki é a cabeça. A palavra oriki quer dizer ori, cabeça, ki, saudar, saudar a cabeça. Então eu estou saudando as divindades da religião Nagô, como estou também saudando o povo que vieram formar o povo brasileiro. Outra expressão artística de herança africana que ganhou muitos adeptos é a capoeira. Desenvolvida por escravos, a prática se tornou uma mistura de luta e dança. E hoje representa o Brasil em outros países. O que eu faço é seguir alguns princípios da africanidade que essa cultura, que a capoeira reserva do princípio dela, assim, né, de uma junção de vários elementos culturais, né, trazidos dos negros africanos e que aqui se formou enquanto capoeira. A gente fala da circularidade, né, da roda, da oralidade, que é a transmissão do conhecimento oral, e da ancestralidade, de você valorizar os detentores do conhecimento, que são os mais velhos. Tem muito essa questão do mais velho passar para o mais novo, e a gente tenta reproduzir isso durante os nossos treinos. O percussionista Matheus Baiense buscou na África inspiração para fazer música.
Apaixonado pela sonoridade do instrumento africano, ele aposta na mistura cultural para conseguir um resultado único. O djembe é um instrumento de origem africana, instrumento musical de percussão, um membranofone, ou seja, um instrumento de pele que produz o som através da vibração da pele. Do centro-oeste africano, tradicional na linguagem musical de uns países como Guiné, Mali, Senegal, Costa do Marfim, Burkina Faso, por aí afora.